Capítulo 36. Jesus partiu o pão ao meio e depois cada pedaço pela metade outra vez. Colocou os pedaços no cesto e pegou outro pão de cevada. Veja, Bunny disse a Tabita, ele está colocando o pão de volta no cesto. Eu lhe disse, ele vai dividir o pão com outros antes de começar a comê-lo. Ah, por favor, você acha que sempre tem de ter razão, Tabita argumentou enquanto observava os gestos de Jesus. Mas ela teve que concordar. Parecia mesmo que o mestre iria dividir o lanche com os outros discípulos, pelo menos. Talvez haja o suficiente para que as pessoas mais próximas de Jesus recebam um pouco, embora seja apenas uma porção. Em pedaços pequenos, com aqueles poucos pães e peixes, apenas umas 20 ou 30 pessoas receberão alguma coisa. Tabita calculou. Mas enfim, seria melhor que alguns comessem algo do que deixar de todos sem nada. Jesus continuava pegando o pão e dividindo em pedaços. Um pão de cevada, 2 pães de cevada, 3. Então ele pegou um peixinho, repartiu em 3 ou 4 porções. 4 pães de cevada, 5 pães de cevada, depois outro peixe, 6 pães de cevada, 7 pães, 8 pães. Espere aí, Tabita pensou. Ela se inclinou na direção de Bunny. Quantos pães havia no cesto? Os olhos de Bunny estavam arregalados e olhava fixamente para Jesus. Bunny, achei que havia apenas 5 pães naquele cesto, disse ela de novo. Sim, foi o que pensei. Bunny balançou a cabeça, como se estivesse enxergando coisas. 5 pães e 2 peixes, Tabita cutucou. 2 peixes. Você tinha 2 peixes no cesto, certo? Sim, era exatamente o que tínhamos no cesto, não era? Ele respondeu. Bunny, você entregou a André apenas 5 pães e 2 peixes. De onde Jesus arranja tanto pão para partir? De onde estão vindo os peixes? Os dois podiam apenas virar-se para o mestre outra vez e fixar os olhos no cesto em seu colo. Naquele momento, ele estava quase cheio de pão partido e pedaços de peixe. Dei a Jesus um pouquinho e agora um outro tanto. Olhe, o cesto está cheio. Tabita, como ele fez isso? Não sei. Tabita mal acreditava nos próprios olhos, mas temia parar de olhar, com medo de que acordaria e descobriria que fora tudo um sonho. Não é possível que aquele pouquinho de pão e peixe possa encher um cesto mesmo que Jesus o partisse em pedaços menores, disse ela, engasgada. Não é possível. Bem, mas então como ele fez isso? Bunny repetiu. André se aproximou, tomou o cesto das mãos de Jesus e subiu pela encosta, entregando pedaços ao povo. As pessoas pegavam o pão e peixe e comiam com gosto, agradecendo os discípulos com sorrisos e movimentos de cabeça, enquanto olhavam agradecidas na direção de Jesus. O mestre continuava partindo pão e peixe em pedaços menores. Preciso ver isso de perto, disse Tabita, como se estivesse entrando. Venha, Bunny. Os dois abriram caminho entre o povo, descendo pela encosta do monte sem tirar os olhos da cena impressionante. Quando por fim chegaram à areia da praia, diante do barco de Pedro, descobriram que tudo era ainda mais incrível de perto. Não era um truque. Jesus simplesmente partira os pães e peixes, colocava os pedaços no cesto e os discípulos o levavam por toda a encosta, para que as pessoas comessem. Tabita, por fim, tirou os olhos de Jesus e se virou para ver as pessoas sentadas frente para a praia. Os discípulos andavam por todo lado com os cestos. As pessoas comiam os pedaços de pão e peixe e todas pareciam estar aproveitando muito bem a ocasião. O pai dela estava comendo pão, bem como os pais e a irmã de Bunny. Produzir tanto pão a partir de 5 pãezinhos de cevada e 2 peixes pequenos era inacreditável, ou pelo menos alegremente surpreendente, se inacreditável fosse uma palavra imprópria demais, por se tratar das coisas que Jesus fazia. Tabita sabia que aquilo não era sonho. Ela sentia areia fria sob os pés, sentia o cheiro de peixe assado na brasa no ar do fim da tarde. Parecia absurdo pensar que centenas, talvez milhares de pessoas pudessem comer do conteúdo que apenas um cesto, e mesmo assim, aquele estava acontecendo de fato. Ela se virou outra vez para observar Jesus, e quase deu um encontrão em Simão Pedro, que pulava para fora do barco, indo à praia com outro cesto de pão e peixe. Oi, Tabita, disse ele alegre. Aceita um pedacinho? Claro, disse ela, recebendo o alimento quase com reverência. Isso é pão do céu, pensou ela, olhando de dentro dos olhos castanhos de Pedro. Depois comeu o pedaço de pão e peixe que ele pusera nas suas mãos. Isso é comida dos anjos, tanto quanto o maná foi para meus antepassados, quando viveram no deserto durante aqueles 40 anos. Tabita olhou de relance para Bunny, enquanto mastigava o pão e chegou até a comer um bocadinho de peixe. Que dano pode um peixinho me causar se ele foi tocado pelas mãos de Jesus? Bunny também comia um pouco e não falava mais. Estava demasiadamente tomado de surpresa e admiração para dizer algo. Aí ela teve um estalo. Aquilo era um milagre. Era outro dos maravilhosos milagres de Jesus. Ele havia operado de novo.
Quando ela achou que o mestre havia feito um milagre que superava todos os outros, veio ele e realizou mais um que desafiava a imaginação. Ele podia expelir demônios, curar os cegos, acalmar a tempestade e naquele instante multiplicava pão e peixe. Como fazia Jesus todas essas coisas? Tabita não sabia. Ela só balançava a cabeça, admirada e maravilhada. Que tipo de homem era Jesus na realidade? Tabita sabia a resposta. Ele era o Messias. Era o Filho de Deus. Ela mesma podia testificar disso por causa do que ele fizera em seu favor. Ele a ressuscitara dos mortos. Ele não fizera isso por alguém que ela conhecia ou de quem tinha ouvido falar. Ele o fez por ela. Pessoalmente, isso era um tremendo milagre. E então alimentar a multidão com um lanche de Bunny? Tabita olhou os pedaços de pão e peixe que apertava na mão. Era um milagre, uma dádiva de Jesus para todas as pessoas famintas na encosta do monte, naquela praia da Galileia. Muitas daquelas pessoas provavelmente nunca houvessem visto os milagres dele antes. O Pai no céu os ama. Ele está disposto a dar boas dádivas a seus filhos. Dissera o mestre muitas vezes, e naquele dia ele dera apenas mais um exemplo desse amor. Tabita olhou ao redor à procura de Bunny e o viu conversando com André de novo. O discípulo estava na praia, segurando um cesto vazio e apontando para a multidão. Bunny fez sinal com a cabeça, apontou na direção de Tabita e depois assinou para ela para chamar-lhe a atenção. Ei, Tabita, ele chamou. Você quer ajudar a recolher as sobras? Tabita correu pela areia na direção do amigo e inclinou-se levemente ao se aproximar dele e de André. Muito obrigada por dividirem seu lanche conosco. André sorriu. Jesus operou um milagre em favor do povo. É tudo por causa do alimento que vocês dois partilharam. Pensem nisso, garotos. Se ele pôde fazer essas coisas agora, aqui na Galileia, imagine o que poderá fazer pelo mundo quando todos souberem que ele é realmente. Em breve, todos saberão que Jesus é o Messias. O rosto de André estava radiante, com um largo sorriso. Em seus olhos tinha uma luz que significava expectativa e esperança. Tabita sorriu timidamente para Bunny. Bem, na verdade, não era meu alimento. Eram os pães de cevada e os peixes de Bunny. Mas estamos todos contentes porque Jesus pôde usar a pequena quantidade que ele entregou. Ela, de repente, tomou consciência de que estava falando como esse grande e alto discípulo de Jesus, e inclinou-se diante dele respeitosamente. De qualquer maneira, muito obrigado. Ele concordou com o movimento da cabeça. O lanche de Bunny alimentou uma multidão hoje. Ei, gostei de ouvir disso, Bunny se gabou. Seu alimento e Jesus. Tabita fez o lembrete. Eu sei disso. Bunny a cutucou com o cotovelo, envergonhado.